Ainda sobre Lula, mas numa outra pauta, vamos falar agora sobre a saúde dele. O boletim médico divulgado na manhã dessa sexta-feira afirmou que o presidente Lula está lúcido e orientado, segundo os médicos. Ele segue agora sob cuidados semi-intensivos. E, Wilson, essas circunstâncias da internação dele foram bem nebulosas. Parece que as coisas só iam vazando conforme se fazia sumamente necessário, antes que alguém soubesse por outras formas. Tudo meio estranho nessa semana de internação e cirurgias, no plural, dele, não? Não, tudo muito estranho. E aí eu trago para vocês um bastidor sobre esse caso. Porque o Lula, com essa questão, a tendência, inclusive, é que ele saia da UTI hoje, na sexta-feira. Então, inclusive, é até uma boa notícia. Diante dessa situação toda, essa história do Lula na UTI, como ele vai se comunicar, o Dr. Calil virou uma espécie de assessor de imprensa da presidência da República, ficou exposto para todo mundo uma crise que já era interna, já era do Palácio do Planalto, já era uma crise ali que se via nos bastidores. É engraçado porque é uma apuração que eu já estava montando aqui. Eu vou até aproveitar, vou até me entregar aqui no ar junto com o Duda, porque era uma apuração que eu já estava, quer dizer, parte da apuração que eu já estava fazendo já faz algumas semanas sobre a atuação da primeira-dama, e aí, enfim, veio a calhar com essa história do presidente da República, porque tem uma disputa dentro do governo do federal pelo comando da SECOM. Paulo Pimenta demissionário, o Lula já deu vários recados, disse que não está satisfeito, não quer mais o Paulo Pimenta na comunicação, e a Janja, em vários momentos, trabalhou contra o Paulo Pimenta. E aí a Janja, inclusive, tem aproveitado o nosso furo da história da mega licitação para tentar cavar a cova do Paulo Pimenta. Por quê? Porque a primeira-dama ela acha que a comunicação institucional está sendo muito leniente com os adversários. Na visão dela, tem que ser comunicação agressiva, tem que ser linguagem agressiva. Mais ou menos naquela linha, né, que ela adotou ao se referir ao Elon Musk durante o evento do G20, evento preparatório do G20. Então, por ela, seria uma comunicação mais agressiva. Ela tem uma relação, inclusive, boa com alguns jornalistas do Palácio do Planalto, ela vai lá, ela visitou o comitê, fez uma cena ali para os jornalistas, coisa que o Paulo Pimenta não gosta de fazer. Então, há uma disputa ali pelo comando da SECOM. Dizem algumas fontes do Palácio do Planalto que se dependesse exclusivamente da Janja, ela já seria uma espécie de... ela já seria nomeada como ministra da comunicação. Obviamente que ela não pode, em virtude da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, aquela que fala sobre nepotismo. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre esse assunto um pouco mais aqui no meio-dia, né, que cada ministro tem uma visão diferente sobre esse caso. Então, meus caros, a questão é a seguinte: temos uma briga de titãs pelo comando da SECOM e também, né, por essa questão simbólica de qual será a imagem do presidente da República. O Ricardo Strucker, fotógrafo do presidente Lula, ele, por exemplo, defende que o Lula vá, né, converse com o povo durante as solenidades, que ele vá lá, abrace o povo, converse com as pessoas, né, que ele fale um pouco mais. A Janja acha que não. Fala, não, deixa ele quietinho, protege ele, se ele tivesse esse contato direto com as pessoas, ele vai ser submetido a um risco desnecessário. Enfim, o fato é que é muita ideia, e no final das contas, meu caro Duda Teixeira e meu caro Zé Inácio, todo mundo tem uma ideia. Só que no Palácio do Planalto, como todo mundo tem uma ideia, ninguém consegue se organizar. E aí vira esse baratavô no Palácio do Planalto. Ninguém sabe necessariamente qual é a comunicação do governo federal, como ela deve ser exercida. E o caso da internação do presidente da República deixou isso muito claro, que ninguém sabe como fazer comunicação aqui no Palácio do Planalto. E eu já passo a palavra para o nosso Duda Teixeira, e depois dele falar sobre essa situação, essa briga de egos, sobre a comunicação do governo, a gente vai falar de um outro assunto mais nebuloso também, sobre a internação do Lula. Mas antes, Duda, como é que você vê esse cabo de guerra da primeira-dama pela comunicação do primeiro marido? A Janja é uma socióloga com muito tempo já no PT, tem essa visão realmente de que o PT tem que ir para cima, tem muita ambição, e o Lula dá carta branca para a Janja. Então a Janja tenta se meter em tudo que é coisa, aparentemente não tem nenhum limite, a não ser quando realmente esbarra ali numa súmula vinculante, alguma coisa
desse tipo. Agora, esse governo vê ali que está com problema, que está sendo muito criticado, e colocaram a culpa disso na comunicação e não na falta de boas notícias, né? O Brasil está com vários problemas, o dólar subindo, não consegue fazer ajuste fiscal, crescimento baixo, e aí a culpa é da comunicação. É óbvio que não é, mas é claro que é difícil para um petista ou para o governo reconhecer onde realmente eles estão errando. E aí a Janja foi para cima do Paulo Pimenta. Em relação a essa questão do Ricardo Stuckert, o Stuckert ele tem lá um cargo bonito no Palácio do Planalto, mas ele é o fotógrafo do Lula. E o Stuckert gosta de fazer aquelas fotos do Lula no meio de um monte de gente, abraçando as pessoas, ele faz aquele ângulo grande, e tem uma ideia ali do Lula quase como um líder messiânico, carismático, salvador da pátria. Então o Stuckert quer fazer isso. Agora, o problema também desse governo é que, como as coisas não estão indo tão bem, falta esse povo louco querendo abraçar o Lula. E aí, é claro, quando você põe o Lula no meio das pessoas, você corre riscos, né? Então, a Janja também tem um pouco de razão quando ela fala, não, é melhor deixar ele mais escondidinho, a gente preserva ele, ainda vai estar semana que vem saindo aí do hospital, mas ela quer que ele tenha esse tom mais aguerrido contra os inimigos. É difícil, agora sim, não é um problema de comunicação. O governo deveria estar fazendo a parte mais básica, se estivesse fazendo isso, não teria nenhum problema. Falando sobre... Inácio, diga. Eu vivi para ver o nosso Duda Teixeira defendendo a Janja em algum grau, ou o Paulo Pimenta. Eu vivi para ver isso. E você disse que não acredita em sexta-feira 13, estou falando.